Bom, meu nome é Maria Josefa Penon Rúchula, eu sou da 8ª turma da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa, do qual eu tenho muito orgulho de pertencer, mas todo mundo me conhece como Pepita, porque eu nasci na Espanha, né, e todo José chama Pepe e toda Josefa chama Pepita, por isso que o meu nome é Pepita. Então, eu assino, às vezes, doutora Pepita, e me chamo Pepita mesmo, né, então essa é uma característica minha. Eu vim para o Brasil, meu pai chegou antes, né? Mas eu vim para o Brasil, eu tinha 4 anos, né? E eu completei os... eu nunca esqueço, né? Porque é marcado, eu vim no dia 19 de dezembro e eu fiz 5 anos, 5 de janeiro, né? Que eu faço aniversário dia 5 de janeiro. Eu sou filha única, tá? Eu sou prematura, né? Eu sempre falo, acho que é por isso que eu sou prematura, que eu acabei gostando tanto de criança, de tudo que é pequenininho. E dentro da minha formação, eu já fui pediatra, já fui porque eu fiz residência em pediatria e cliniquei como pediatra por muitos anos. Mas num dado momento da minha evolução, depois de formada, né? Porque a minha turma se formou em 1975, eu acabei indo para vigilância epidemiológica e para saúde coletiva, né? Eu fiz faculdade de saúde pública, né? Fiz cursos de saúde pública e aí eu acabei fazendo, o pessoal dava o nome de sanitarista, né? Eu tenho o título de sanitarista e acabei indo para epidemiologia. Bom, eu vim para o Brasil, fiquei com meu pai, com minha mãe, eu já disse, eu sou filha única, né? E quando meu pai veio para o Brasil, ele veio com alguns amigos e alguns primos afastados, né? Primos de segundo grau, e que a gente convivia, né? Um deles era veterinário, né? E eu gostava muito do meu tio, né? Porque eu gosto muito de histórias, ele contava muitas histórias. Ele contava a história do mundo, mas do ponto de vista dele, mostrando fatos, né? Então eu ficava sempre encantada. E ele era veterinário, né? E ele foi assim uma pessoa que me influenciou muito. Eu lembro que um dia ele falou assim para eu não sabia, né? Porque eu gostava muito de história, ficava na dúvida. Eu gostava de biologia também. Eu não sabia se eu ia fazer faculdade de história, de biologia e no final eu me decidi por medicina. E aí eu lembro o dia que eu falei para ele, falei, acho que eu vou fazer medicina. E ele falou assim, muito bem, porque eu acho que a medicina é uma carreira feminina, porque eu só entendo medicina como prevenção. Eu nunca esqueço dessas palavras dele. E eu fiz medicina, acabei fazendo residência em pediatria, porque eu gosto muito de pediatria. Eu acho que a minha turma, eu tenho uma turma, né, que eu acho que a grande maioria dos colegas entraram em várias faculdades. Essa foi uma escolha, realmente Santa Casa foi uma escolha, né? Eu entrei, naquele tempo era CECEM, né, que não era FUVEST, era CECEM. Eu entrei em Botucatu e aí eu entrei também, depois entrei na Santa Casa, né? Eu não entrei na primeira turma, mas eu fui chamada eu não lembro em que lista, mas eu sabia que eu ia entrar, porque eu estava na lista de espera, e naquele ano eu entrei também na Faculdade de Medicina do ABC. Mas isso não é uma prerrogativa minha, não, porque a grande maioria dos meus colegas de turma entraram em 2 ou 3 faculdades e escolheram a Santa Casa, porque a Santa Casa era uma faculdade, tinha um currículo inovador, ela tinha uma fama de formar bons médicos, então acho que por isso que a gente acabou escolhendo a Santa Casa. E muitos dos meus colegas, eu acho que mais da metade, seguramente 2/3, entraram em mais de uma faculdade e acabaram escolhendo a Santa Casa para cursar a medicina. Essa é uma coisa que eu lembro. E assim, a minha turma, além disso, tem uma outra característica, a gente era muito unido, continua muito unido.
E o que uniu foi a faculdade, porque muitos dos colegas meus, eles moravam não na capital, né? Eu sempre morei em São Paulo, né? Mas a grande maioria, muitos, mais da metade, eu acho que também uns 70%, eles eram de interior. E naquela época, os alunos se reuniam, alugavam um apartamento e formavam repúblicas. Então, a minha classe tinha muitas repúblicas de pessoas que moravam no interior e que se juntavam por afinidades. Isso fez com que a gente convivesse muito dentro da faculdade e entre nós. E eu acho que é por isso que a nossa turma, eu falo isso com muito orgulho, é muito unida, né? Então a gente tem um WhatsApp, a gente pode não concordar em tudo, mas a gente tem uma coisa que a gente gosta muito um do outro. Isso a gente sempre fala desde o tempo da faculdade, que a gente gosta muito um do outro e continua, persiste até hoje. E eu acho que uma dessas razões é isso, né? Da gente ter convivido tanto tempo. Outra coisa que, quando a gente frequentava a faculdade, né? A gente entrou em 69 na faculdade, em 1969, a gente tinha aula, inclusive, aos sábados. Então, a gente ficava na faculdade das 7 da manhã, frequentemente, até passava das 5 da tarde, isso era uma frequência, porque a gente ficava estudando na biblioteca ou na anatomia, em algumas salas que tinham dentro da faculdade. Então, isso fazia essa aproximação, né? Íamos jantar, almoçar juntos, comemorar os aniversários, eventos, e a gente tinha aula aos sábados, né? Então, a aula aos sábados era uma festa, eram aulas, eu lembro que no primeiro e segundo ano eram aulas de psiquiatria, né? Psicologia e psiquiatria, e depois disso a gente ia comemorar a semana, juntava e era comemorar. Eu acho que isso são as lembranças que a gente tem da faculdade. A gente tinha uma ligação muito próxima, né? A gente se ajudava muito uns aos outros. Eu acho que ao passar de frequentar aos poucos, né? Então porque cada ano tinha um currículo, a gente gostava. Eu acho que a minha turma foi marcada por alguns professores, tá? A gente foi aluna do Gianotti, né? Fomos alunos do Gianotti, fomos alunos do professor Maffei, né? Então isso também era um orgulho. A gente teve vários professores, o professor Aidar na anatomia, que ele era o titular da anatomia. Então acho que nós pegamos, a minha turma é a 8ª, e acho que já outras turmas contaram como é que foi formada, como é que foi colocada, como é que foi formada a faculdade. E eu acho que a minha turma foi uma das que teve ainda todos os professores que organizaram a faculdade. Claro que alguns continuaram ainda na faculdade, mas todos os originais do primeiro até o 6º ano, eu acho que, como nós somos a 8ª, ainda persistiam. Então eu lembro, e a gente conhecia todos os alunos desde o primeiro ano. Por quê? Porque quando a gente entrou, né, eles estavam fazendo residência, os que tinham acabado, era a 1ª e 2ª turma. Então a gente conhecia todos. É uma turma que conheceu do 1º ao 8º, a gente lembra muito. Lembra as 2 turmas. Depois, como cada um foi para um lado, então as pessoas lembram menos. Mas lembrar os 10 primeiros turmas, a grande maioria de nós nos recordamos por isso, porque a gente conviveu de novo com eles, como colega de outros anos, como interno, como residentes. Então, isso é uma lembrança da faculdade. Então, a faculdade era uma família. Né? A família tinha a família de casa e a família quando a gente ia para a escola. Isso era verdade. Por isso que acho que a gente gosta tanto de falar da faculdade. De vez em quando eles vêm ou postam. Hoje, por exemplo, eles postaram a foto do IP amarelo, né? O Nelson, que é da minha turma, né? Nelson Gonçalves, que ele é gineco, postou uma foto junto com o IP. E aí todo mundo que o IP ainda existe, né? Porque
nós nos formamos há mais de 45 anos, né? Então, há 50 anos, 51 anos, esse IP existe. Então, para mostrar que existe uma relação muito forte, né? Muito afetiva. Então, eu deixei de nomear vários professores que influenciaram todos nós. Um deles é o Burru. Nós fomos alunos do Burru, do Dr. Geraldo Burru. Eu, pessoalmente, fui não só aluna, como era paciente dele. Então, ele era o meu clínico. Então, eu tinha verdadeira adoração, né? O que ele mostrava, como ele clinicava, eu sempre lembro. Ele jamais entrava no ambulatório sem ter lido toda a história do paciente, sabido o nome, qual era a profissão, onde ele nasceu. E aí ele chamava Dona Maria das Dores, ele sabia tudo já. Então ele mostrava, e ele não precisava falar, tem que fazer assim, assim, era o jeito dele ser. Então ele vinha com terno, né? Ele ficava no Conde Lara, e tinha aqueles vitrôs que tem, sabe, as janelas de vitrô, e ele pendurava o paletó no vitrô. Então isso era uma marca registrada dele. Então eu sabia que ele estava lá, porque eu passava de longe, eu via se o paletó estava lá, é porque ele estava lá. Aí ele punha o avental, que ele chamava de guarda-pó, e atendia com esta elegância e generosidade, né? Então, sem falar, olha, o certo é isso, o errado é aquilo. Então, eu acho que isso ficou na cabeça da gente, fixou como é que se trata um paciente, como fica. Então, o Burru, sem dúvida, marcou muito. Mas tinha uma FEI, que eu já falei, o Dr. Vois, que eu acabei fazendo pediatria, né? O Vois, que era um excelente pediatra, extremamente rígido, e eu fiz pediatria, mas eu fiz microbiologia também. E por ele, porque ele quis. Eu gostava muito de microbiologia na faculdade também, e gostava muito de doenças infecciosas. Então, eu acabei fazendo uma residência mista, pediatria e microbiologia. Isso me levou um pouco para depois no futuro, mas foi em função do Dr. Vois. Outra pessoa que foi muito importante para mim foi o Dr. Emílio Thier, né, que eu tenho verdadeira adoração. Então eu tive muitos professores. Eu acho que a nossa turma, como eu já falei, nós conseguimos ter as mesmas coisas que as primeiras 6 turmas, os primeiros anos que foram, eu falo que eles foram cuidados como se fossem recém-nascidos, foram com muito carinho, mas a gente também recebeu e percebeu esse carinho de todos os professores. O Dr. Emílio era incrível, né? Era muito inteligente, eu gostava muito, eu convivia com ele, de frequentar a casa dele, de ele convidar para almoçar e jantar, eu tive este privilégio de novo, e assim, ele achava que eu ia fazer cirurgia. Um dia ele falou, você não vai fazer cirurgia? Eu falei, eu não. Aí ele ficou muito... Eu falei, não, professor, eu sempre fui pequena e tal, e eu falei, eu não aguento ficar 5, 6 horas numa mesa, assim, em pé, numa cirurgia, porque às vezes ele adorava fazer cirurgia, ele era um cirurgião e adorava. E aí eu falei assim, não, mas eu achei que você ia fazer. Eu falei, não, eu gosto muito de cirurgia. O que eu acho é que eu não tenho alguns atributos para ser cirurgião. Por exemplo, eu não consigo ficar em pé numa mesa mais de 1 hora. Então, eu tinha alguns limites. Então, eu lembro disso. Mas depois ele entendeu e continuou. Só para dizer que eu tinha uma relação muito afetiva também com ele, né? O Dr. Aidar, a mesma coisa. O Dr. Donato Prospero, tá? E o pessoal todo da patologia, tá? Não só o Dr. Maffei. Tanto assim que eu acabei fazendo, depois que eu fiz a residência, eu fiquei no departamento de patologia, tá? Da faculdade. Então, eu fui contratada pela faculdade para ficar no departamento de patologia, da microbiologia, dentro da patologia, principalmente na microbiologia, que a microbiologia naquela fazia parte da patologia. E foi como eu terminei
Depois da residência, eu continuei na faculdade. Então, eu fui uma das que ficou no Ninho ainda. Fiquei bastante no Ninho. Eu fiquei de setembro. Não saí, né? Porque eu fiz a residência e depois da residência continuei até 1982, tá? Final de 82. Aí, acabei indo na Secretaria da Saúde, né? Então, eu saí e fiquei um hiato fora da faculdade, da Irmandade, de mais ou menos 7, 8 anos. Eu voltei em 1990, tá? De novo, aí eu voltei na Irmandade, no começo eu voltei para a auditoria, e depois eu fui para o núcleo de vigilância epidemiológica, que posteriormente foi incorporado pela faculdade. Então, hoje eu trabalho no núcleo, mas o núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar, ele é da Faculdade de Ciências Médicas, tá? Então, eu fico no núcleo, né? Eu coordeno o núcleo junto, eu tenho o prazer de trabalhar com a Ione, que foi a primeira que começou a vigilância epidemiológica, né, no hospital, com o Dr. Osíris, que se formou há alguns anos após, e tem mais um enfermeiro e tem uma secretária que está habilitada para fazer todas as questões da vigilância epidemiológica, que atualmente é a Maria Regina. Por que eu estou falando isso? Porque como é que a gente vai mudando? Como é que de pediatria foi indo? Tem uma história, né? Eu fiz pediatria, já falei que eu fiz junto mista, fiz microbiologia, sempre gostei de doenças infecciosas, e eu comecei, na microbiologia, eu trabalhava junto com o Dr. Mimissa, né? Que quando ele veio, logo que ele veio para o Brasil, né? Porque o Dr. Mimissa é chileno, e aí eu gostava, mas achava que eu não tinha. Nós pegamos uma transição e a microbiologia, a minha turma não pegou uma microbiologia forte, porque saiu o professor, eu falei que a gente pegou tudo, mas pegou o professor saindo, entrando. A microbiologia foi uma das disciplinas que ficou balanceada na minha turma. E aí o doutor Igor foi contratado, eu lembro que foi depois. Como eu gostava disso, eu acabei fazendo curso, indo e ficando, e fiquei na microbiologia, tanto que eu gostava de microbiologia que, como eu já disse, o doutor Boisque falou, não faz pediatria, faz uma residência mista, o que você gosta tanto de microbiologia, faz microbiologia junto. E foi o que eu fiz, né? Houve em 1981, houve uma grande epidemia, agora nós estamos na epidemia de Covid, mas naquela época teve um problema sério, que foi uma epidemia hospitalar, de vários hospitais, e essa epidemia era por uma bactéria que se chama Salmonella typhimurium, que pegava, né, causava doença em crianças, em bebês, em crianças de maneira geral. E aí, como eu era pediatra e trabalhava na microbiologia, eu fui convidada pela Secretaria de Saúde, né, para estar cuidando, porque era uma infecção hospitalar, as crianças internavam por outro motivo, e essa bactéria causava uma infecção hospitalar, e houve uma grande epidemia, e a estratégia que a Secretaria fez foi a de tirar, assim que era detectada uma criança em qualquer hospital do estado, ela era retirada e ia para um hospital que naquela época chamava-se Hospital Infantil da Zona Norte. E que era um hospital infantil, como o próprio nome diz, então se criou alas dentro desse hospital, que fica na Zona Norte, continua, para cuidar dessas crianças, né, porque era uma doença séria. E aí eu fui convidada foi como eu entrei na Secretaria Estadual de Saúde, tá? Eu já tinha feito meu curso de saúde pública, e aí pediram para eu estar indo para lá, e aí comecei. Um pouco depois eu fiz concurso e acabei sendo efetiva dentro da Secretaria Estadual de Saúde, né? Isso foi em 1981. Essas foram medidas de vigilância, né,
E eu fui para vigilância, de uma certa forma, na verdade no começo não fui para vigilância, eu fui para coordenar o laboratório, porque tinha que ser um laboratório que tivesse uma bacteriologia, ou seja, um laboratório de microbiologia, né? E essa era uma doença que, como muitas, seria uma iatrogenia. Então, a bactéria foi se disseminando, foi sendo selecionada através de seleção natural por antibióticos, seleção natural em termos. Os antibióticos selecionaram, era uma salmonela que ficou e ela foi se tornando muito resistente. Os antibióticos eram difíceis, os antibióticos que a gente tinha naquela época, assim como tem outras. Hoje tem outras HPCs, outras bactérias. Tá? E pegava predominantemente crianças, né? E ela foi selecionada pelo uso indiscriminado, incorreto, dosagens. Foi uma pressão seletiva por antibióticos e acabou saindo como muitas infecções hospitalares acontecem também, né? Eu não vou falar de infecção hospitalar porque não é a razão, mas foi o motivo que eu acabei entrando no Estado e por esse motivo acabei saindo da faculdade. É engraçado, fiquei um tempo, né? Fiquei um tempo fora da faculdade, um hiato, e foi depois de um tempo eu voltei, como eu comentei, eu voltei porque eu fui convidada para fazer auditoria do hospital, não da faculdade, porque eu era professora da faculdade, eu voltei para o Hospital da Santa Casa, trabalhei na auditoria e um tempo depois eu fui fazer a parte de estatística e epidemiologia hospitalar. E mais tarde a faculdade incorporou as pessoas que trabalhavam neste núcleo e montamos o núcleo de vigilância epidemiológica hospitalar dentro da faculdade. Ele é são 5 núcleos nível 3 no estado inteiro e o da Santa Casa, que está dentro da faculdade, é o núcleo de vigilância epidemiológica nível 3. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, só o HC e a Santa Casa são nível 3. Existem outros núcleos de vigilância hospitalar, nível 2 e tal, e quem fez no começo, agora nem foi o Ministério da Saúde que fez essa classificação. No começo ele ajudava um pouco, mas faz muitos anos que ele não... A ideia foi de ajudar para poder implantar os núcleos, né? Então, o Ministério trabalha muito assim. Então, ele, num primeiro momento, ele mandou equipamento, ele mandou uma verba para poder estar se instalando. Infelizmente, fazem mais de 10 anos, 10, 12 anos que não mandam verba nenhuma para os núcleos. Mas a faculdade continua com o núcleo, fazendo o núcleo, e a gente presta serviços, faz toda a vigilância hospitalar do hospital, né? E isso é bom porque os alunos também aprendem, a gente tem subsídios, né, de epidemiologia e de vigilância epidemiológica, né? Então isso existe uma simbiose, digamos assim. Tanto assim que nós, os médicos, né, do núcleo, somos professores da faculdade, damos aula de epidemiologia, de vigilância epidemiológica, de algumas doenças eu dou aula na pneumo, dou aula na infecto, dou aula na pediatria, o Osiris dá aula na cardio, quer dizer, porque a gente tem subsídios, porque a gente lida com as informações, com os protocolos, com uma série de coisas, e isso é um substrato para poder estar ajudando os alunos, mantendo esse tipo de informações, enfim, isso eu acho que é importante. Eu deixei de citar duas pessoas que foram muito importantes, não só para mim, e algum deles ainda como para toda a minha turma, que é o Dr. Airosa, né? Dr. Airosa Galvão, né? Leopoldo Airosa Galvão, que é o nosso patrono, é o patrono da 8ª turma. E o nosso paraninfo, que
que é o Dr. José da Silva Guedes, que eu tenho o prazer de trabalhar, porque ele é do departamento. Trabalhei muito tempo na secretaria, ele foi o meu chefe, porque ele foi secretário por muito tempo. Então, são professores fundamentais na formação, mas não só na minha, eu acho que é na formação do grupo inteiro, tanto que eu já disse, esses dois professores, um foi o nosso, que leva o nome da turma, que é o Dr. Airosa, né, Dr. Leopoldo Augusto Airosa, Galvão, e o outro é o Dr. José da Silva Guedes, que foi o nosso paraninfo. Então, eu acho que acho que certamente nesta conversa a gente acaba deixando um monte de pessoas de fora, mas que foram muito importantes. E colegas formados da primeira e segunda turma que nos ajudaram muito, né? Porque eu já disse que eles eram os residentes, mas eles eram, sim, eles os guias, né? Da segunda turma, que eu tive o prazer de ser amiga pessoal e que foi quem me fez fazer saúde pública, Alexandre Vanjac, tá? Que ele é da segunda turma, vocês já devem ter falado. Ele fundou o CVE, né, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, que leva o nome dele. Então, o Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo tem o nome do professor doutor Alexandre Vanjac, que ele é da segunda turma daqui da Santa Casa. E ele, aliás, ele foi o culpado, digamos assim, de eu ter feito saúde pública, porque ele que me inscreveu no curso. Não, agora você vai fazer. Todo dia eu falo, todo ano eu falo, não, o ano que vem eu faço, agora eu não posso. Teve um ano que ele escreveu, agora você não pode. Se você está inscrita, vai ficar muito feio se você não for, que eu que te escrevi. Eu falo, como você escreve? E aí foi por esse motivo que eu fiz. Então, eu acho que algumas coisas devem estar escritas, sei lá, ou predestinadas, e o Vanjac foi uma delas, né? A gente está aprendendo bastante com a pandemia, né? Infelizmente, é um custo muito caro, né? Mas eu acho que um dos problemas da pandemia, a pandemia veio, pegou todo mundo, o mundo inteiro. Todos os países sofreram, todos os países tiveram grandes perdas. Agora, eu acho que no Brasil, infelizmente, ela foi politizada ao extremo. Tá? Então, e se deixou de fazer algumas coisas que estariam poderiam ter sido feitas, né? Vacina é uma delas, né? Agora que a gente está muito atrasado, mas eu acho que a gente tinha uma capacidade, por exemplo, vacina, tá? De se a gente tivesse, os países nós tínhamos uma coisa que ninguém no mundo tinha, que era a capacidade operacional de vacina. O setor de imunização, se tem dentro da saúde pública ou de saúde coletiva, mais organizado é a estrutura que tem o Programa Nacional de Imunizações do Brasil. Ele tem uma capilaridade, vai até o fundo, um treinamento, ele tem uma organização ainda que poucos países têm. Tá? Então, a gente tinha se tivesse vacina, a gente conseguia aplicá-la rapidamente. Coisa que muitos países com muito dinheiro de primeiro mundo não têm essa capilaridade, essa rede de centros de imunização, pessoas capacitadas. Existe uma organização para poder fazer isso. Claro que tudo tem um custo. Isso leva anos, formação, organização, né? E isso a gente já tinha. Então a gente perdeu a oportunidade de ter vacinado com muito mais tempo e ter evitado uma série de coisas, não só, claro que eu vejo pelo lado humano e pelo lado das perdas dos doentes, mas eu acho que até afetou a própria economia, tá? Se pensar um pouquinho, se os economistas pensassem, era muito melhor ter conseguido vacina muito antes, evitava custos hospitalares, porque às vezes as pessoas esquecem, falam muito das vidas, mas isso infelizmente não é quantificado. Mas eu acho que teria sido muito melhor.
E ainda a gente tem. E aí a gente ainda tem coisas para aprender, porque essa vacina, se a gente não conseguir restringir, ela muta facilmente, como a gente está vendo que tem as variáveis, e está aprendendo. Então, eu acho que teria que ter sido uma coisa de guerra maior. Tá? A gente tem que ter sido mais agressivo nesse sentido. Eu acho que ainda, apesar da vacina, a gente ainda tem muito campo pela frente, não sei o que vai acontecer. Então, enquanto o setor, o pessoal que estuda epidemiologia, eu faço parte disso, faço parte do Centro de Vigilância, faço parte não só do núcleo, a gente continua estudando, observando, avaliando, né? Sempre atento, né? Então, e não dá para ser de outra forma. E isso a gente tenta fazer enquanto profissional, enquanto funcionário de Secretaria de Saúde, tá? Mas, infelizmente, ele tem... Todo mundo adora flash, né? Eu não gosto muito, apesar de estar filmando, eu não gosto muito de ser... Eu já disse, brinquei que eu não gosto de tirar fotografia, tem uma série de coisas. Mas tem gente que adora, né? Filmar, virar. Você sabe, Paulo, que eu não gosto, que eu lutei bastante de me falar aqui. Isto acontece, mas eu acho que o ser humano vai aos pouquinhos se adaptando, tem uma adaptação, infelizmente para o bem e para o mal, né? Mas eu sempre sou meio apoliana, eu acredito que vai ser sempre para o bem. Eu acho que é uma evolução que vai ser. Eu gosto muito de história, então se a gente relembrar as histórias, né, antes de 1000 e pouco, né, como é que eram as civilizações, e as grandes civilizações, né, antes de Cristo, o que a gente tem, do que se fala, né? A gente vê que são momentos cíclicos e a gente precisa um pouquinho rever o que aconteceu. Eu acho que está mudando. Não é a medicina que está mudando. Acho que o modo de aprender está mudando, né? Eu acho que, e eu estou falando eu detesto o verbo achar conjugado na primeira pessoa do singular e pior quando é do plural, porque às vezes a gente usa aquele o plural majestático, né? Nós, né? Nós não, é só eu e tu quero prevalecer. Mas o mundo, e eu vejo isso por causa das minhas netas e por causa dos alunos. Eu adoro dar aula, tá? E eu aprendo muito. Eu falo isso para eles, eles não acreditam. Eu aprendo mais, acho que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Mas, enfim, essa geração é diferente da que você perguntou como é que foi. É muito diferente a minha turma. O modo de aprender, os anseios que eles querem, eles são... às vezes a gente, acho que é um pouco da idade, né, reclama que eles são muito imediatistas. A gente usa esse termo entre nós da minha geração, né? Porque eles têm, não é que eles têm as coisas mais fáceis, não são mais fáceis, são diferentes. Eu acho que eles têm acesso a muita informação num tempo muito curto. Eu não sei como é que eles conseguem digerir tudo isso, como é que eles metabolizam essas informações, né? Eu acho que esta geração, né, ela é digital, toda digital, né? A gente poderia dizer, né? Eu sou do tempo analógico, é muito difícil para mim. O celular eu faço, uso, eu sou muito refratária a usar coisas digitais, sabe? Então, tento me adaptar, né? Sou ensinada muitas vezes por neta, por filhos, netos, e pelos próprios alunos, né? Por isso que eu digo que eu estou aprendendo o tempo todo. Não tem forma certa ou errada, como você disse para estar falando. Tem uma forma do que está acontecendo, né? Então, houve um boom dos anos de 1980, final de 70, né? Dos anos 80 para agora, que assim, houve um crescimento de informação, numa velocidade imensa. Se a gente vê como é que eram os computadores no tempo, né,
precisavam salas imensas, refrigeradas. Hoje a gente tem no celular, não é nem notebook, cada dia é menor, né? E é ruim para quem tem uma certa idade, que você tem uma dificuldade de ler, de ver. Tá? Mas, enfim, eu acho que são... e a gente tem que se adaptar. Os dois. Tanto nós, que somos a geração mais anterior, né, os professores, como os alunos. Esta coisa tem que ir junta, não tem que... é por isso que eu falo que tem que aprender com eles e eles com a gente. Não tem uma fórmula só, mas isso é um modo de entender. Então, assim, eu tenho participado, porque eu acho que os currículos mudam, né? Eu já não peguei cátedra, não sei, na minha turma não era mais cátedra. Alguns ainda falavam de cátedra. A Santa Casa inovava quando ela se formou, porque ela era um pouco diferente do tradicional, tinha coisas diferentes. Mas eu acho que esta geração, né, que está vindo, os últimos 5 anos, ela é muito diferente das outras, nesse sentido. Elas têm acesso, não só têm acesso, como eles se dão muita informação de repente para eles. É muito difícil, né? Então, eles têm o que separar, o que é importante. Então, é difícil. Eu acho que é uma adaptação. Ela é uma geração que vai dizer, não, isto dentro do digital serve, isto do digital não serve. Então, eu acho que a gente está passando por uma evolução, sim, tá? E tem que ajudar dentro do que puder para esse grupo novo. A gente está dentro da medicina, mas eu acho que isso deve pegar todas as outras demais áreas, porque é difícil, é muito difícil isso para atuar. E quando eu vejo os alunos, eu brinco com eles que eles são, eu falo que é como se fossem meus filhos. E agora, daqui a pouco, é como se fossem meus netos, né? Eu vejo eu tenho netas, 5 netas, né? Então, eu brinco com elas que elas são a geração dedinhos. Eu tenho um bebê de uma menor, tem 1 ano, e a mais velha tem 12, já vai para pré-adolescente, vai fazer daqui a pouco 13. Então, é tudo dedinho no celular, né? Tudo, desde a pequena sabe já mexer no celular, provavelmente até melhor que eu. Então, eu brinco com elas, a geração dedinhos brinca. Eu acho que eles têm um futuro que ao mesmo tempo fascinante, né? Mas não é fácil. É muito mais difícil. Eu acho que as relações, se dar conta, o tempo de estar metabolizando tudo que tem informação, que eu contei da faculdade, dos relacionamentos, como eram diferentes, eram menos difíceis. Hoje é uma rapidez, então a história dos fakes, saber o que é verdade, o que não é verdade, o que é conceitual, é muito difícil. E eles estão jogados neste mundo digital novo, fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo, né? Porque ele é terrível, né? Vejam só. Por uma dessas coincidências, né, eu vim da secretaria agora de manhã e com a história da lei, né, que mudou, né, a partir de setembro, então as senhas, né, a gente tem senhas para o Estado, para monitorar uma série de plataformas, né, a vigilância trabalha com informação o tempo todo, né, e mudou. Tinha me falado, e aí ontem eu fui vendo, as senhas não serviam, e eu não resolvi, tem que mudar. Eu falei, não vou mudar. Aí hoje de manhã, eu falei, olha, mudou, todo mundo percebeu, mudou, e resolvemos mudar em conjunto, fazer tal. E aí mudaram, né? Mudaram algumas coisas, e aprendemos algumas coisas. Então, por causa que agora não pode sair o nome das pessoas, não tem modos de fazer isso, mas enfim, a gente estava aprendendo hoje de manhã. Como eu digo, eu aprendo todo o tempo, né? Então, a informação é muito rápida e isto, hoje diz que a moeda mais cara no mundo é a informação, né?
Eu lembro que a coisa de uns 30 anos atrás, eu trabalhei na Prodan, né? Não na Prodan, eu trabalhava na Secretaria Municipal e vieram, como era da vigilância, vieram o pessoal da Prodan, os técnicos, os takes, né? Os primeiros takes. E os computadores eram verdinhos ainda. E eles ligaram o computador e eu vi uma mensagem que colocava assim: atenção, cuidado, você vai receber uma série de informações. Eu ia receber uma série de informações. Cuidado, era assim que vi, né? Tudo não bonitinho, na diagramação que vem agora bonitinha, tudo no verde, sabe aquele que era fósforo, né? E eles diziam assim: cuidado, informação é poder. E eu fiquei muito brava com aquela mensagem. Falei: já se viu? Falei com os meninos, que eram tudo meninos. Mas hoje eles têm razão. Hoje eu concordo que eu devo ter ficado assustada com essa afirmação, mas hoje eu sei que informação é poder, e cada vez mais. Então, por isso que são restringidas e tal. Enfim, tudo para dizer que esta geração nova que está colocando e que tem acesso a uma série de informações, mas fazer essa triagem não vai ser fácil. Então, ao mesmo tempo que eles têm uma facilidade, eles têm um complicômetro. E estas duas turmas que se formaram, a atual, a que se formou ano passado, o atual 6º ano, que está se formando esse ano, e o 5º ano, espero que são turmas que, de alguma forma, a pandemia, já que você falou da pandemia, as pegou, né? Não puderam fazer uma série de práticas que são tão almejadas, tão necessárias dentro da área médica, né? Mas eu acho que eu converso com eles, é muito difícil, né? Muitas das aulas tiveram que ser feitas à distância, é um drama para eles abrirem para poder vê-los, não, abre a câmera. É difícil, eu entendo essa dificuldade, porque peço sempre, né? Mas ao mesmo tempo é uma invasão. E, de novo, eu trago tudo que eu vejo em casa, com os meus netos, claro, guardadas as proporções, como eles agem, né? Então, é muito difícil para os alunos. Agora, nós vamos entrar num outro período, vamos ver que vão ser mistas, né? Vai ser um pouco presencial, um pouco. Então, vamos nos adaptar de novo. Mas é difícil. E se vocês me perguntarem, eu prefiro dar aula presencial. Eu gosto de olhar para eles, eu gosto de ver como eles veem a carinha deles, eu gosto de ver se eles estão aborrecidos ou não. De você ver, você percebe, você muda o tom da aula, você muda, você pode estar fazendo. A aula à distância é muito mais difícil de ter este relacionamento, de conseguir ter esta... E eu acho que é muito importante. E aí eu lembro daquilo que eu falei do Dr. Burru. Eu vi o Dr. Burru, ele precisava falar. E eu acho que o inverso também. Eu vejo os alunos, muitos eles não precisam falar, não estou entendendo, é isso, ou a aula. Então, eu acho que a gente precisa desse relacionamento, essa presença, né? De ver paciente, de ver professor e de ver aluno. Não é só eles verem o professor, do professor poder ver os alunos. Mas, enfim, a gente tem que se adaptar à situação, né? Então tem que ser rápido. E isso não é uma prerrogativa minha, acho que de todos os professores, né? A gente conversa muito, né? A faculdade tem... Como professora, eu acho que a faculdade tem essa preocupação, este cuidado com os alunos, de como fazê-los, como formá-los melhor, né? Como serem melhores, não só profissionais técnicos, mas assim, de entenderem como pessoas. E essa coisa de se organizarem, de se gostarem, lembra que eu falei da primeira, que a gente se gosta muito? É preciso, porque se a gente se gostar muito, a gente, claro que vai gostar do paciente também, né? Então, isso é necessário. Este relacionamento entre os professores e entre eles é muito saudável e é preciso para ajuda na formação.